Cílio Moreira. Tudo bem, professor? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Luana. Bom dia aos amigos aí que estão agora, que são com a gente agora na SIC TV. Então, o governo ontem anunciou esse aumento do salário mínimo, né, que no Brasil há muito tempo já vem sendo defasado, e o valor, a expectativa, né, que o governo enviou para o Congresso Nacional é termos um salário mínimo para 2021 no valor de R$ 1.067, um aumento aí aproximado de 2,10%, um pouquinho a mais. Para chegar nesse valor aí, né, quais são os fatores que contribuem? Então, Ana, o governo leva em consideração que ele tem, a partir do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um cálculo, né, um indicador específico para corrigir o poder de compra dos salários, que é o INPC, Índice Nacional de Preços aos Consumidores. Então, se a gente pegar, quando o governo enviou a LDO lá em abril, né, no meio da pandemia, né, no intervalo dessa pandemia que estamos vivendo, a projeção para o INPC era de 3,19%, né, aproximadamente 3,19%. Só que foi quando ele enviou lá em 30 de abril a proposta da Lei de Diretriz Orçamentária para o Congresso Nacional. Só que com o andar da carruagem, né, você teve oscilações, e agora em julho, por exemplo, nós tivemos uma desaceleração dos preços, né, dos produtos comercializados aí, aos trabalhadores assalariados. E a projeção para encerrarmos esse ano é de um INPC em torno de 2,9%. Então, quando o governo enviou a primeira proposta era de um salário mínimo de R$ 1.075. E agora, com a nova projeção do INPC, esse salário mínimo caiu para R$ 1.067. Deu uma queda, uma reduzida devido a essa projeção. Contudo, a gente vai falar um pouco aqui, poderá ser reajustado lá na frente, a depender de como a economia brasileira andará até dezembro, quando será submetido ao Congresso Nacional. Esse valor aí já era esperado pelos especialistas? Então, na verdade, assim, o que ocorre com o salário mínimo não é a correção dele, vamos dizer assim, anual. O problema que nós temos com o salário mínimo do Brasil, ele é histórico, né? Então, nós passamos por um momento muito grave da economia brasileira entre os anos 80 e até ali meados dos anos 90, né? Onde a inflação corroeu e muito, né, o poder de compra dos trabalhadores assalariados, e sobretudo do salário mínimo, né? O Plano Real veio, vamos dizer assim, dar uma estabilidade monetária, reduziu bastante a inflação no Brasil, trouxe ali para casa anual inferior, na casa dos 2 dígitos, né? E hoje a inflação aí, a tendência, nós temos uma inflação esse ano de abaixo do centro da meta, né? Menos de 4%. E tudo isso vai fazer com que os aumentos do salário mínimo sejam muito pequenos, né? E realmente, então essa perda do poder aquisitivo do salário mínimo, ela não é, vamos dizer assim, totalmente atual, né? Dessas correções que vem sendo feita atualmente, mas ela decorre lá principalmente da década de 80 e 90, que corroeu bastante o poder de compra do trabalhador brasileiro. E o Congresso Nacional, viu, Luana, como só para a gente concluir essa parte aqui, poderá alterar lá na frente, ela tem um longo caminho ainda, né? O governo enviou ontem a proposta orçamentária, na qual o salário mínimo, a proposta inicial, a segunda proposta, na verdade, é de R$ 1.067. Contudo, se a inflação lá se aproximar a 3%, né, o INPC se aproximar a 3%, o Congresso poderá ajustar lá no final do ano, quando ele aprovar o orçamento, e mesmo assim o presidente, né, ainda já em 2021, poderá vetar ou não a proposta ajustada pelo Congresso Nacional. Tá? Mas o fato é que o salário mínimo, né, ele tem esses pequenos ajustes, dada a metodologia para ser corrigido por um índice que mensura o custo de vida. Como nós estamos numa estabilidade monetária, muito embora agora em agosto tudo indica que nós tivemos uma aceleração dos preços, né, esses aumentos eles são bastante reduzidos. Mas a corrosão do salário mínimo ela ocorreu no período de alta inflação da economia brasileira, lá na década de 80 e parte de 90. Bom, e agora o auxílio emergencial por mais alguns meses, né? Isso aí ajuda na economia, professor? Ela ajuda, né? Ela reduz um pouco a desigualdade, ela consegue trazer aí várias pessoas, né, na economia brasileira que não têm nenhum acesso, né,
a recursos e com certeza a adquirir produtos, né? Estamos vivendo uma condição assim bastante ímpar, e é interessante que a discussão desse auxílio emergencial, ele veio como auxílio emergencial e poderá ficar, né? Ele vai, com certeza, o governo vai fazer um programa chamado Renda Brasil, que vai ser permanente e vai ser um valor superior ao que é dado aí pelo Bolsa Família, né? Então, acho que é interessante que a pandemia veio até para, vamos dizer assim, mostrar para quem está lá no comando, né, essa necessidade de manter uma renda mínima maior a essas pessoas que estão lá muito abaixo, né, na extrema pobreza, sem nenhuma condição, né, de receber alguma renda e fazer parte do circuito econômico. Perfeito, professor. Obrigada. Viu? O e-mail dele, para quem tiver alguma dúvida, é otacíliomc@unir.br, não é isso, professor? Exatamente. Nosso telefone é 9206-1613. Um abraço a todos. Obrigada. Bom, Renata? Aí é bom a gente entender um pouquinho como é que funciona esse reajuste do salário mínimo. O professor Otacílio sempre nos ajudando a entender um pouquinho mais sobre economia.